Vamos mergulhar fundo agora num dos capítulos mais paradoxais do misticismo judaico. É uma história sobre como a busca pela santidade mais pura, mais absoluta, acabou levando à crença de que o pecado, pasmem, poderia ser sagrado. Como assim, né? Vamos entender. Para começar, vamos voltar no tempo. Imagina só, meados do século XVII. Uma verdadeira febre messiânica toma conta do mundo judaico. Da Turquia à Polônia, da Alemanha ao Iêmen, comunidades inteiras são simplesmente contagiadas por uma esperança avassaladora. O que ninguém sabia era que essa fé tão intensa ia dar origem a uma das maiores heresias da história judaica. E no centro disso tudo, tinha um homem, Sabbatai Zevi. Ele nasce, numa data que já era considerada super importante, profética. Em 1665, ele se declara o Messias. E pronto, o mundo judaico explode em êxtase. É uma loucura, milhares de pessoas largam tudo, se preparando para voltar para a Terra Santa. Só que aí, no auge do movimento, acontece o que ninguém podia imaginar. Confrontado pelo sultão otomano, Zevi se converte ao Islã. O Messias esperado pelos judeus, de repente, usando um turbante. O choque foi gigantesco. E é aqui que fica a grande questão, o quebra-cabeça. Como é que uma busca pela experiência mais profunda de Deus pode levar a um ato que, para a maioria, foi a traição suprema? Para a gente conseguir entender isso, a gente precisa ir na fonte, na origem dessa tradição mística. Então, para decifrar o enigma desse falso Messias, primeiro a gente precisa entender de onde ele veio. A gente precisa entender a Cabalá. Olha, a Cabalá não é uma outra religião, tá? Ela é a dimensão interior, a alma mística do judaísmo tradicional. A própria palavra significa receber e se refere a um conhecimento secreto, passado de geração em geração, que tenta entender os mistérios da criação e do divino. E aqui está a grande diferença de abordagem. Enquanto a teologia tradicional foca em aprender sobre Deus, a Cabala busca uma experiência pessoal, direta com Ele. Não é só uma questão de acreditar. É sobre, como diz o Salmo, provar e ver a bondade do divino. Pensa assim, uma coisa é ler um mapa, outra coisa bem diferente é fazer a viagem. E para essa viagem mística, a Cabalá oferece um mapa. Um mapa que descreve tanto a realidade divina quanto a alma humana, mostrando a estrutura perfeita, harmoniosa de toda a criação. Essa história começa com o verdadeiro drama cósmico. Segundo a tradição lurianiana da Cabalá, lá no início da criação, a luz infinita de Deus foi derramada dentro de vasos. Só que a luz era forte demais e os vasos se quebraram. E nessa quebra, faíscas de santidade se espalharam por todo o universo, ficando presas em cascas de matéria. E é aqui que entra a nossa missão, a missão da humanidade, o Tikkun Olam, ou reparo do mundo. De acordo com a Cabala, cada boa ação que a gente faz, cada mandamento cumprido com a intenção certa, não é só um ato pessoal, é um ato cósmico, um ato que liberta uma daquelas faíscas, ajudando a restaurar a harmonia do universo e nos tornando parceiros de Deus na criação. O mapa para fazer esse reparo é a famosa Árvore da Vida. Ela é formada por 10 sefirot, que são atributos divinos e serve como um modelo tanto para o universo quanto para a nossa própria alma. Por exemplo, vamos pegar Tissed, que é o amor expansivo, e Geburah, que é a disciplina, a restrição. Sozinhos eles podem ser destrutivos, sabe? Mas quando se equilibram em Tiferet, a beleza, eles criam a harmonia. Viver uma vida santa para Cabalá é buscar esse equilíbrio dentro de nós. Bom, isso tudo leva a uma pergunta que não quer calar. Se a realidade tem essa estrutura tão bonita, tão harmoniosa de atributos divinos, de onde vem o sofrimento, o caos, o mal? A resposta da Cabalá para isso é fascinante e nos leva para o outro lado do mapa. Na Cabalá, o mal não é uma força tipo Satanás, sabe, em guerra com Deus. Não, ele é chamado de Sitra Achra, que significa o outro lado. E o melhor jeito de pensar nisso não é como uma presença, mas como uma ausência, um vácuo, um buraco espiritual. É como a sombra que aparece quando a luz é bloqueada. Onde a santidade está escondida ou longe, é ali que o outro lado cresce. E esse reino da ausência é feito das Clifof. Lembram das cascas onde as faíscas de santidade ficaram presas? Então, são elas. As Clifofs são as forças do desequilíbrio. Elas não têm vida própria, mas se alimentam da energia sagrada que elas aprisionam. Essa ideia cria uma espécie de simetria sombria no universo cabalístico. Para cada galho na árvore da vida, existe um reflexo distorcido na árvore da morte. Cada sefirá de santidade tem uma clipá de ausência.
Por exemplo, o amor incondicional de Kesed, quando está desequilibrado, vira um amor que devora, que sufoca. A disciplina de Geburah se transforma na tirania de Golatshad. É um mapa não do mal como uma força, mas da distorção da própria santidade. E agora? Agora, com o mapa da santidade e o mapa da sua sombra em mãos, a gente finalmente tem todas as peças para resolver o mistério de Sabbatai Zevi. Aqui que está o ponto da virada. Os teólogos de Sabbatai Zevi levaram essa história cósmica a uma conclusão radical. Eles se perguntaram, ok, se a nossa missão é libertar todas as faíscas, o que a gente faz com aquelas que estão presas lá no fundo do abismo, no coração das Qualifos? A resposta deles foi chocante. O Messias precisaria descer até esse reino de impureza para resgatar essas faíscas pessoalmente. E essa ideia deu origem a uma doutrina chamada antinomianismo. Basicamente, é a crença de que as leis da Torá não valem mais na era messiânica. Para os seguidores de Zev, a conversão dele ao Islã não foi traição. Foi a missão sagrada final. O Messias estava entrando na casca de uma outra fé para libertar as últimas faíscas. De repente, o pecado virou um ato de redenção. E essa doutrina foi levada em extremos ainda mais sombrios pelo sucessor de Zev, um cara chamado Jacob Frank. Os seguidores dele, os franquistas, acreditavam que para acelerar a redenção era preciso quebrar os mandamentos de propósito. Isso levou a rituais que quebravam os tabus mais profundos que a gente pode imaginar e que eles viam não como pecado, mas como o cumprimento de uma terrível missão sagrada. O movimento de Zev acabou implodindo, claro, mas as ideias que ele soltou no mundo, essas nunca desapareceram de verdade. Vamos dar uma olhada em como esse legado complexo das duas árvores, da santidade e da transgressão, sobrevive hoje. O legado dessa heresia se dividiu em vários caminhos. Alguns, como os Donmea na Turquia, continuaram as práticas em segredo por gerações. Por outro lado, o movimento racídico pegou a força da mesma cabala loriânica e a transformou em devoção pessoal, em alegria. E mais recentemente, a gente viu a cabala ser globalizada, com muitos críticos dizendo que virou uma espécie de autoajuda superficial, perdendo sua profundidade. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A história de Sabbatai Zev mostra que esse mapa da alma é uma ferramenta incrivelmente poderosa. Ele tem o caminho tanto para a união com Deus quanto para a transgressão sagrada. A pergunta que fica no ar é: o que acontece quando essa sabedoria antiga, com todo o seu potencial para a luz e para a sombra, encontra o nosso mundo moderno? A resposta, talvez, ainda esteja sendo escrita.